Bem, vamos lá. Química geral, pureza e rendimento, o grau de pureza de uma amostra. Aqui nós temos um exemplo onde um químico provocou a reação entre 80 gramas de calcário com excesso de ácido clorídrico. Calcular o volume do gás carbônico obtido a 27 graus Celsius e 3 atmosferas, sabendo-se que o grau de pureza do calcário é 95% em CaCO3. Então, primeiramente, eu tenho que analisar esta situação aqui, porque pensa comigo. O que o químico provocou foi uma reação de 80 gramas de calcário, certo? Então, a massa que nós temos aqui no caso do exercício são 80 gramas de calcário, certo? Então, pensa comigo. Ele trabalhou com excesso do quê? Com excesso de ácido clorídrico. Então, essa reação que ele elaborou foi a seguinte. Ele tem CaCO3, tudo bem? Reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de cálcio, certo? CaCl2, água e a liberação de gás carbônico. Tudo bem até aí? Pensa comigo. Percebam que essa equação ela não está balanceada. Eu tenho um cálcio, um carbono, 3 oxigênios. Aqui eu tenho 1 com mais 2, 3. Um hidrogênio, lá eu tenho 2. Um cloro, lá eu tenho 2. O que acontece nesse caso? Simples. Eu preciso do quê? Eu preciso balancear. Como que eu balanceio? Se está faltando no reagente hidrogênio e cloro, e se aqui eu tenho índice 2, eu posso pegar esses dois índices e trazer para cá na forma do quê? Na forma de coeficiente. Percebam que a equação está balanceada. Ok? Agora eu tenho 2 hidrogênios, 2 cloros, 2 cloros. Está balanceada a equação. Podemos voltar aos cálculos iniciais. Uma particularidade que eu tenho que estar atento é que ele me diz que ele tem 95% em carbonato de cálcio, certo? Então pensa comigo. Se ele me fala 95% de pureza, quer dizer o quê? Se eu tenho 100 gramas, nestes 100 gramas, eu tenho 95% de pureza, equivalem a quanto? A 95 gramas. Concordam? Ou seja, se em 100 gramas eu tenho 95 gramas de pureza, o que eu tenho que fazer? Tenho que analisar essa massa de 80 gramas, vai ter quanto? Vai ter X. Multiplico o cruzado, onde eu vou ter que o meu X vai ser 95 vezes 80, tudo isso divididos por 100, onde vamos encontrar uma resposta igual a 76 gramas de CaCO3. Tudo bem? Chegamos à primeira parte do exercício. 76 gramas de CaCO3, ou seja, de calcário. Porém, o exercício me diz o seguinte, ele está trabalhando com o volume de gás carbônico obtido, certo? A partir do quê? A partir do grau de calcário que nós acabamos de calcular. Então, qual é a relação que eu tenho? Eu vou ter uma relação da seguinte forma. CaCO3, não tenho nada na frente, subentende-se 1. Está para quem? Está para o gás carbônico, que lá está, CO2. Não tenho nada, subentende-se 1. Concordam? Se aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 1 mol, o que acontece? Neste 1 mol, equivale que eu tenho quanto? 100 gramas. Certo? Pego o carbono, pego o cálcio e pego o oxigênio. Concordam? Se eu tenho carbono, vou para a tabela periódica, massa 40.
tenho o carbono, vou para a tabela, o cálcio, 40, o carbono, 12, o oxigênio, eu tenho 16, vou multiplicar pelos respectivos valores. Eu tenho 1 cálcio, 40 vezes 1, obtemos 40. Carbono, 12 vezes 1, obtemos 12. Oxigênio, 16 vezes 3, obtemos quanto? 48. Somando tudo, vamos obter 100 gramas por mol. De onde surge esses 100 gramas aqui? Ok? Estes 100 gramas aqui saem de lá. Até aí tudo bem, tenho certeza que vocês já viram isso. Ele está falando em quem? Em volume de gás carbônico lá no exercício. Olha aqui, ó. Ele está me falando no quê? Calcular o volume do gás carbônico obtido. Se estamos falando em volume, quer dizer que o quê? Se eu tenho massa, 100 gramas, e volume, e eu tenho apenas 1 mol, desses 100 gramas, eu tenho um volume equivalente a quanto? 22,4 litros. Perfeito? Aí a pergunta é, quanto que eu achei de pureza no meu cálculo? 76. Logo, 76 gramas desse calcário vão produzir qual volume? Um volume de X. Uma pequena regra de 3, onde eu multiplico aqui, ficando quem? X que é igual a 22,4 vezes 76, tudo isso divididos por 100. Encontramos que X vai ser quanto? Exatamente 17,02 o quê? Litros, tá? Até aí, tranquilo, belezinha. Estamos nos referindo ao quê? A volume gasoso. Se estamos nos falando a volume gasoso, vamos trabalhar com quem? Com a equação dos gases, aonde eu tenho, qual seria ela? Vamos jogar na equação geral dos gases, onde eu tenho P1, V1, T1, que vai ser igual a quem? P2, V2, T2. Não se esqueçam que a temperatura aqui nesse caso, eu tenho que somar com quanto? Com 273. Estamos nos referindo à temperatura absoluta. A temperatura fornecida no exercício equivale a quanto? A 27 graus Celsius. Somados com 273, vamos obter quanto? 300. Ou seja, temos que trabalhar então. Se a minha pressão inicial é 1 atmosfera, o meu volume inicial que encontramos foi 17,02. Tudo isso divididos pela temperatura inicial, que equivale a quanto? A 273. Certo? Isto equivale a quem? A pressão fornecida no exercício, que seria de quanto? Ela foi fornecida lá atrás. Observem aqui. 3 atmosferas. Logo eu tenho 3 atmosferas para um volume de gás que o exercício está pedindo, que no caso seria o meu volume final. Tudo isso divididos pela temperatura, que eu vou ter que pegar esses 27 graus Celsius, somar com 273, que vamos obter quanto? Vamos obter 300. Multipliquei cruzado, certo? Vamos ter, então, um resultado direto. Vou fazer direto aqui para facilitar o processo. Vamos encontrar um volume final de quanto? 6,23 litros de gás carbônico. Ok? Esta seria a minha resposta, 6,23. Então, só fazendo um apanhado aqui. Primeiro, eu observo o total de massas que o exercício me forneceu. Vou balancear a equação. Vou calcular o percentual de massa dentro do rendimento. Encontro. Faço uma regra de 3 simples para encontrar o volume molar. E lá, no finalzinho, eu encontro o volume de gás carbônico obtido.
em cima da pureza do calcário, que no caso equivale a 95%. Se inscrevam no canal e quaisquer dúvidas estou à disposição. Um abraço.